O orgulho pode ser um obstáculo à oração. Saiba por que a humildade é essencial para se conectar com Deus. Assista ao vídeo completo para encontrar respostas e transformar sua vida de oração. É verdadeiramente triste que o que provocou a queda do diabo ainda esteja conduzindo à queda de muitos nos dias de hoje. A arrogância fará alguém sofrer em silêncio quando deveria solicitar assistência. Como posso me humilhar ao ponto de buscar ajuda? Ele questionaria. Algumas pessoas optarão por permanecer em seus erros em vez de procurar orientação e libertação. O egocentrismo tem contribuído para a desintegração de diversos lares em nossa sociedade. Maridos, se vocês estiverem errados, apenas digam desculpa. Esposas, se vocês estiverem erradas, apenas digam desculpa. Não deixem o orgulho arruinar seu casamento. Seu relacionamento e casamento são mais importantes do que o orgulho. Até que o orgulho seja eliminado de sua família, casais continuarão a se separar em seus casamentos. Pedir desculpas faz uma grande diferença em um relacionamento. Um homem arrogante fará de tudo para conquistar uma posição de liderança, continuará procurando chances de se destacar entre as pessoas. Se você encontrar alguém que sempre se considera correto e não está aberto a correções, essa pessoa está repleta de egocentrismo. Ninguém na Terra está perpetuamente infalível. Agora quero falar com você sobre algo que mostra o orgulho na vida de um filho de Deus, a falta de oração. A falta de oração é um sinal de que o orgulho está dominando em sua vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção a esta frase, se humilhar, orar, buscar a minha face. É preciso humildade para depender totalmente de Deus por meio da oração. Quando acordamos e passamos o dia sem orar a Deus, isso pode significar que acreditamos que podemos lidar com os assuntos do dia sem a ajuda de Deus. Colocamos Deus de lado e dizemos, não se preocupe, Deus, eu tenho este dia sob controle. Eu sou o capitão do meu próprio navio e vou comandar meu dia hoje. Não sabemos o que a vida pode nos reservar naquele dia, e é preciso a graça de Deus para passar vitoriosamente por cada dia. A partir deste versículo, vemos que uma das coisas que impediam o povo de Deus de orar e buscar sua face era o orgulho. Às vezes, nossa carne quer fazer as coisas por conta própria, sem a ajuda de Deus. É preciso humildade para pedir a graça de Deus. A casa de Deus é um lugar para ouvir a verdade e orar. Em uma igreja onde a oração está ausente, a presença de Deus também está ausente. Eu lhe direi a verdade, o Espírito de Deus nunca cairá em um lugar onde a oração não está presente. O Espírito não cairá em um lugar onde a oração foi reduzida a nada. Quando os seguidores de Jesus estavam no cenáculo, eles não estavam brincando. Essas pessoas não estavam vendendo e comprando, não estavam fazendo piadas apenas para passar o tempo. Eles não foram ao cenáculo para um desfile de moda, mas foram lá para orar fervorosamente. Eles oraram e continuaram orando até que o Espírito de Deus descesse. Atos capítulo 1 versículo 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles sabiam que o Espírito não viria a um lugar de entretenimento, mas a um lugar de oração. Eles não pararam de orar até que orações eficazes fossem feitas. Em muitas casas chamadas de casa de Deus, não haverá testemunhos genuínos até que a oração seja uma parte central. A casa de Deus é um lugar de oração. Não fomos reunidos para fofocar, zombar das pessoas, socializar ou vender coisas. A casa de Deus é uma casa de oração. Se você esquecer a oração e tudo o que faz é entreter, está afastando o Espírito de Deus. Se o lugar que você chama de casa de Deus não está ajudando sua vida de oração, você precisa se mover, precisa encontrar um lugar onde possa crescer. A coisa mais importante é a oração. Como você pode se chamar de cristão e não pode orar? Como você pode dizer que vai a um lugar chamado casa de Deus e não pode orar com um só coração?
Você precisa abrir seus olhos. Muitos cristãos não podem ir a igrejas que não os entretenham. Eles transformaram as igrejas em lugares de diversão e esqueceram a oração. Não podem suportar a verdade. Se um pastor lhes diz a verdade, eles o rotulam como um pastor antiquado. Se um pastor prega sobre arrependimento, eles o rotulam como um pastor antiquado. A casa de Deus não está lá para entreter você e permitir que você se afunde em seu pecado. Muitas igrejas estão entretendo as pessoas diretamente na escuridão eterna, onde experimentarão apenas choro e ranger de dentes pela eternidade. Precisamos permitir que a casa de Deus retorne ao seu estado original, à sua ordem original, que é uma casa de oração. Jesus está chamando todos nós hoje. Jesus está dizendo a todos para mudarem. Jesus quer restaurar a igreja ao seu estado original. Jesus quer que a verdade seja falada na casa de Deus. Chega de fofocas na casa de Deus. Você pode pensar que esta mensagem se aplica apenas ao edifício da igreja, mas também se aplica ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O templo que Jesus quer que você limpe primeiro é o seu coração. Você permitiu estranhos em seu coração que Deus não permite? Você permitiu a luxúria entrar e tomar conta de sua vida? Você precisa limpá-los agora. Seu coração é um lugar de oração, sua vida é um lugar de oração. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Deus é um Deus que responde às orações. Você sabe como é maravilhoso receber uma resposta para a sua oração, saber que o ser mais poderoso de todo o universo ouviu minha oração e respondeu? Deus ainda responde às orações. Deus ainda ouve seu povo e fala com eles. Este é o momento em que, como corpo de Cristo, precisamos voltar ao lugar da oração, para nos comunicarmos com Deus e ter um relacionamento com Ele, precisamos orar. Encontre tempo para ficar sozinho com o Senhor, mesmo que seja quando você está indo para o trabalho, ore a Deus em seu carro, fale com Ele. Antes de fazer aquele exame importante, fale com Ele. Antes de ter um grande dia, fale com seu Salvador. A oração deve ser um estilo de vida para nós. Descobri que orar com outros irmãos pode nos ajudar a melhorar nossa vida de oração também. Provérbios capítulo 27 versículo 17 diz que o ferro se afia com ferro, e uma pessoa, pela presença do seu próximo. Quando oramos com outros crentes, recebemos discernimento e força para nos ajudar a orar quando estamos sozinhos. Quanto mais você se associar com pessoas que oram, mais orante você se tornará. À medida que desenvolvemos consistência na oração, aprendemos a orar de acordo com a palavra de Deus. Orar com as Escrituras é a melhor maneira de orar, pois a palavra de Deus e as orações são complementares. Os primeiros apóstolos disseram que dariam a si mesmos continuamente à oração e ao ministério da palavra, Atos 6 versículo 4. Quando oramos de acordo com a palavra de Deus, nossas orações recebem respostas. Devemos viver com a plena certeza de que Deus quer que o conheçamos, mas não podemos conhecê-lo sem oração. Portanto, Ele garante que o Consolador, que está ao nosso lado e habita em nós, nos ajude a orar.